Olá a todos que acompanham o nosso blog Ciência Informa. Eu, Desirê, estou hoje aqui com a Fabiana e a gente vai falar sobre um assunto que muitas pessoas têm dúvida, que são sobre os alimentos diet e light. Acho que antes da gente discorrer um pouco sobre o tema, Fabi, qual que é a diferença entre diet e alimento light? Bom, os alimentos diet, ao contrário do que muita gente pensa, né, as pessoas pensam que diet é para diabético, né, até pelo nome. Alimentos diet são aqueles que não contêm um determinado nutriente quando comparado ao seu alimento original. Então, por exemplo, um chocolate diet que não contém açúcar adicionado quando comparado ao chocolate normal. Os alimentos light, eles contêm pelo menos 25% a menos de algum nutriente ou até mesmo de calorias. Então, normalmente os alimentos low fat, né, que a gente chama, com baixa gordura, tem pelo menos 25% a menos de gordura do que o seu produto original. Ou 25% a menos de calorias, que advém, claro, da diminuição de algum outro nutriente, do que o seu produto original. E é interessante, né, porque as pessoas muitas vezes consomem não porque têm diabetes, não, mas porque querem emagrecer ou até mesmo porque acham que eles são mais saudáveis. Isso. E teve um trabalho muito interessante que ele queria ver se as pessoas realmente, né, se elas vão consumir, o que vai guiar o consumo alimentar delas ali. Então eles pegavam, eram mais de 200 pessoas que chegavam numa sala e elas foram orientadas que elas podiam comer o quanto quisessem do alimento oferecido. E no caso o alimento oferecido era M&M. Só que em um cesto, né, em um pote de M&M estava escrito M&M normal, né, convencional, e um outro estava escrito low fat, ou seja, com baixo teor de gordura. E aí os pesquisadores pesaram quantas pessoas pegavam, depois pesaram ao final quanto eles consumiram, e o resultado foi muito interessante. Porque quem pegou o M&M low fat, ou seja, baixa gordura, comeu quase 30% a mais. Na verdade foi 28%, 28 uns quebrados, ou seja... Da quantidade do alimento em si. Da quantidade. E o que era interessante? Os dois eram iguais. Ele só mudou, na verdade, a plaquinha dentro de cada um. Que é até uma brincadeira que a gente faz, né? As pessoas pensam, se tem baixa caloria eu posso comer o dobro. Exatamente. E isso é um conceito muito errôneo, né? Porque a própria concepção do alimento light, principalmente, né? O diet, acho que ele realmente foi criado por uma questão de retirar um nutriente para doenças específicas, né? Até o chocolate diet normal, eles têm a mesma quantidade de calorias, só que um tem um pouco menos de carboidrato, o outro um pouco mais, portanto mais gordura, sem açúcar adicionado, e o outro tem mais carboidrato, mais açúcar, um pouquinho menos de gordura. No final, a quantidade energética é exatamente a mesma. Mas para os alimentos light, isso é muito peculiar. Então as pessoas, a concepção do alimento light é, eu tenho menos calorias, menos gordura, porque teoricamente eu vou consumir a mesma quantidade daquele alimento do que eu consumiria no alimento normal, isso resultaria no menor consumo calórico ao final do dia. Mas não é isso que acontece de acordo com esse estudo. A pessoa olha que é light e fala, então, é à vontade. E muitas pessoas falam, não, mas doutora, eu consumi, mas era light. Então né? Tudo bem. Então, e é um pensamento meio, parece que assim, tira uma certa culpa da pessoa, ela acaba comendo em grande quantidade. Então, para o resultado do emagrecimento... Não adianta absolutamente nada. E é muito simples a gente perceber isso empiricamente, ou seja, na vida real, né? Há quanto tempo começou essa indústria da diet light? De um modo mais proeminente, pelo menos né? uns 20 anos. Pelo menos uns 20 anos, assim, a gente tem um grande boom desses produtos no mercado. O que aconteceu com a obesidade? Só aumenta. Aumenta. Então já dá para perceber que por mais que venda bilhões, acho que até trilhões de dólares por ano em produtos diet light, o mercado é muito grande, não está surtindo qualquer efeito, né, no ganho de peso das pessoas, ou até não surte qualquer efeito no emagrecimento e nem está diminuindo o ganho de peso. Isso, é claro que se você pega estudos engessados, como a gente chama, né, então se você pega um grupo que consome um alimento normal, um alimento light que tem menos calorias, quando você controla pela quantidade de alimentos, isso vai surtir um efeito. Mas quando você não controla, as pessoas realmente tendem a comer mais. E talvez, né, isso esteja relacionado com o fato de que aquele alimento light, por exemplo, ele não te sacia. Eu, por exemplo, detesto sorvete light. Não tem nada mais desprazeroso do que comer um sorvete light, porque ele não te dá aquela saciedade necessária. Parece que você está comendo isopor. E aí você acaba consumindo muito mais, né, um alimento que às vezes tem até zero gordura, o sorvete. Não é sorvete, né? Qualquer outra coisa que não seja sorvete. Você consome muito mais daquilo e aquilo não te sacia. Tem estudos, aliás, sobre isso. Muitos, né, que fala, são vários fatores que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala de alimentação. E um deles é a satisfação que a gente tem ao comer. O
que é satisfação? Seria, grosso modo, quão feliz você fica com o que você come. E o que você falou é muito interessante do sorvete, que hoje até mesmo, né, um paciente virou e falou assim, mas a comida estava muito gostosa, então eu consegui comer uma quantidade pequena e ficar bem satisfeito. Que é isso? Quando a gente come comida boa e de fato saboreia e aproveita aquele alimento, a gente sacia com muito menos do que a gente imagina. Então, acho que assim, claro que tem opções, por exemplo, muitas vezes o requeijão light e o requeijão normal, a diferença às vezes de gosto, de sabor é pequena, pode ser interessante. Um leite semi-desnatado para um leite integral, para algumas pessoas que não percebem a diferença, como não é o caso da Desiree, mas para algumas pessoas que não se incomodam, né, com um gostinho um pouquinho menos forte, pode ser também interessante. Então não é que não há opções interessantes, mas há opções muito ruins, né? Então, como doces em geral, normalmente, porque a gente espera algo que te sacie, que tem aquele gosto doce na boca. Você não come aquilo, você come o triplo, aí de nada adianta. Exatamente. Então acho que é isso, pessoal. Muito obrigada por nos acompanhar. Se vocês gostaram, deem o like lá no site e até a próxima. Até a próxima.